E aí, tudo beleza? Então, dando continuidade ao nosso assunto de propriedades mecânicas dos materiais, o que eu fiz hoje foi o seguinte: eu tentei pegar minha bike, essa que tá aqui, ó, tá vendo? Simplesona aqui, bike de 300 conto aqui, e analisar na perspectiva da bicicleta quais são os esforços mecânicos e as resistências mecânicas que esse sistema tem que ter para conseguir atender todas as necessidades de qual modalidade do esporte. Ou seja, vou fazer um passeio na praça, vou andar numa rodovia, vou praticar mountain bike, downhill e tantas outras coisas, porque as solicitações do material são diferentes nas modalidades do esporte. Então eu vou, através dessa análise aí, mostrar para vocês quais são os esforços mecânicos ou as propriedades mecânicas que o material tem que ter para atender essa modalidade, usando como exemplo uma mountain bike. Tá joia? É nóis! A corrente da bike é um exemplo de resistência à tração. Então, conforme eu venho aqui, quero pedalar, o pé de vela vai puxar ele nesse sentido e vai tender a esticar, ou seja, tracionar a corrente. Esse é o trocador de marcha, tá vendo? Então esse é um exemplo de tração também, ó. Conforme eu aperto o trocador, ele vai esticando o cabo de aço, ou seja, o cabo de aço é um exemplo de tração. Exemplos de resistência à compressão. Então, uma delas é a suspensão, outros é o pneu, certo? Então, o pneu ele está sendo comprimido. Outro exemplo disso são os raios, ou seja, os raios eles recebem o esforço no sentido de esmagar ele, ou seja, de compressão. Depois disso nós temos a manopla, tá vendo? Então, ela tem que ser comprimida aqui. E outro exemplo é o banco também, né, que sofre a compressão nesse sentido. Além do canote também, que é essa peça aqui, ó. Um exemplo de cisalhamento é o sistema de freio, tá vendo? Então tem esse parafuso. Ao apertar no disco, o disco vai tender a girar. Então vai vir uma força nesse sentido aqui, ou seja, 90 graus ao parafuso, e vai querer quebrar ele, ou seja, cisalhar. Então um exemplo de cisalhamento. Um exemplo de flexão é o guidão da bike, tá vendo? Então, ao colocar a mão ou o braço aqui apoiando a manopla, nós estamos fazendo um esforço 90 graus em relação ao guidão. Então isso vai causar uma flexão, ou seja, vai causar um encurvamento desse guidão. Essa parte aqui da bike acho que é chamada de movimento central. Então aqui dentro tem um eixo que liga esse pé de vela ao outro, e ao fazer força para pedalar, a gente está torcendo esse eixo. Então é um exemplo de torção. Essa daqui é a catraca da bike, tá vendo? Conhecido como cassete. Então, ao pedalar, a gente vai puxar o sistema nesse sentido. Então, o que ele vai fazer? Ele vai girar e ele vai torcer o cubo da bike. Então, também sofre um esforço de torção. Um outro sistema que também tem que ser resistente à torção é a trava da suspensão, tá vendo? Então, eu consigo travar e destravar. Então, esse sistema também tem que ser resistente à torção. Essa parte aqui da bike é conhecida como triângulo traseiro. Então, ó, esse tubo aqui, ele sofre flexão, porque ele está apoiado aqui embaixo e está apoiado aqui em cima. Então, ao bater a roda, isso vai tender a fazer assim. Então, esse tubo ele vai ficar vibrando e vai absorver essas vibrações. Então, isso é conhecido como flambagem. Aqui na suspensão da bike, então, a gente tem um ponto de apoio aqui e outro ponto de apoio aqui em cima. Ao frear, ele vai tender a fazer assim com o garfo, ou seja, puxar para um lado para o outro. Então, ao fazer esse movimento, ele também sofre a ação de flambagem. A borracha é um dos materiais que tem como característica a elasticidade, porque ela tem que absorver choque, vibração, ou seja, apertar e voltar. Então, olha lá, apertei, ela deformou. Se eu soltar, ela volta ao normal. Exemplo de elasticidade. O pé de vela aqui é um exemplo de material dúctil, ou seja, ele tem que ter um grande alongamento antes de se romper. Porque imagina só que o ciclista está com o pé aqui em cima e ele pule uma rampa e caia e tende a quebrar isso daqui. Se ele quebrar de uma vez, é perigoso rasgar a perna do ciclista. Então ele tem que ter um grande alongamento, ou seja, tem que entortar, esticar antes de quebrar, para não acontecer um acidente mais grave aí. Esse daqui é o gatilho de trava da suspensão, tá vendo? Ele é uma peça plástica, então ela é uma
peça frágil a choques, ou seja, se eu der uma pancada aqui nessa parte, ele vai quebrar por ser de plástico. O vidro também, devido à sua alta dureza, ele não tem tanta elasticidade assim, então ele se torna frágil a choques. Esse daqui é o disco de freio, então esse material aqui, ele é muito duro, então é um exemplo de dureza, porque se fosse um material mole, ele ia se desgastar muito rápido e muito fácil, aí acabaria seu freio muito rápido. Então, exemplo de dureza, o disco de freio. Se nós pegarmos a roda da bike, ela é um exemplo de tenacidade, ou seja, ao encher o pneu, eu estou colocando pressão dentro dele. Então, quando o material é tenaz, quando ele suporta grande pressão sem se romper, mas na hora que se romper, ele vai estourar de uma vez. Quando eu tenho ductilidade, esse material ele vai suportar grande pressão, só que ele vai se alongando, vai esticando, vai inchando antes de estourar. Então, ductilidade é isso, e tenacidade ele suporta grande pressão antes de estourar, mas quando estourar ele vai de uma vez. Por exemplo, dentro da suspensão eu tenho uma grande pressão aí e esse material ele vai ser tenaz, então ele suporta grande pressão antes de se estourar. Um outro exemplo aí de tenacidade e ductilidade, por exemplo, ao encher uma garrafa PET com pressão, ela vai suportar bastante pressão, mas na hora que ela estourar, ela vai estourar de uma vez, vai fazer um arregaço lá. Agora, por exemplo, se eu pegar um bexigão e começar a estourar, e começar a encher, então ele vai começar a encher, inflar, e depois que ele vai se estourar. Então seria mais ou menos nesse sentido. E, por exemplo, a câmara de ar da bike, certo? A câmara de ar da bike, eu ia encher ela ia alongar bastante, inchar bastante antes de se romper. Diferente do pneu. O pneu ele é tenaz, então ele suporta muita pressão, mas na hora que ele estourar, ele vai estourar de uma vez e vai rasgar com tudo. Então é isso. Ductilidade e tenacidade. Aqui nós temos um exemplo para plasticidade. Então o que acontece? Isso daqui é muito comum para materiais plásticos. Então quando ele recebe alguma força, alguma coisa, ele não absorve esse impacto. Ou seja, eu tenho uma deformação permanente. Então ele vai trincar, vai rasgar, vai amassar. Vai acontecer alguma coisa com esse material. Quando eu tenho elasticidade, tá vendo? Eu aperto e ele volta ao normal. Plasticidade, eu aplico uma força e é uma deformação. Então ele vai trincar, rachar, vai deformar, ou seja, vai amassar. Então essa é a diferença de plasticidade e elasticidade.